Cresci em uma cidade pequena, onde as casas eram separadas por campos e a igreja dominava a praça central. Todos conheciam todos, e a vida parecia um ciclo constante de costumes repetidos, sem espaço para novidades. Minha mãe, uma mulher severa, era a representação do que esperavam de uma mulher respeitável, sempre discreta, silenciosa e obediente às tradições. Cresci absorvendo seus valores, carregando o peso de ser a menina de boa família que todos esperavam que eu fosse. Me mantive na linha sem me atrever a explorar além dos limites de nossa rotina. Minha infância foi solitária, pois minha mãe evitava que eu andasse com muitas outras crianças. Ela dizia que as más influências estavam sempre à espreita, especialmente na cidade grande. Mas mesmo nas redondezas da nossa vila, ela fazia questão de me proteger. Eu me refugiava em livros e sonhos, criando mundos onde eu podia ser livre, mas sempre com a consciência de que esses sonhos eram apenas ilusões. O máximo de aventura que eu tinha era acompanhar meu pai até a feira local aos sábados, onde a cidade parecia um pouco mais viva. Com o tempo, essa vida tranquila e previsível passou a me sufocar. Eu olhava para a janela do meu quarto à noite e imaginava o que existia além das colinas que cercavam nossa cidade. Tinha uma sensação de que algo maior me esperava, algo que poderia finalmente me tirar da rotina sufocante. Mas, ao mesmo tempo, o medo de desapontar minha família e quebrar as regras que eu sempre segui me impedia de dar um passo adiante. Eu era prisioneira de minhas próprias expectativas e das expectativas dos outros. Quando entrei na adolescência, comecei a questionar o mundo ao meu redor. As regras de minha mãe já não faziam tanto sentido e eu passei a sentir a necessidade de encontrar minha própria verdade. Essa fase de descoberta me levou a um sentimento novo e estranho: o desejo. Havia um garoto na cidade que despertou algo em mim que nunca havia sentido antes. Meu coração batia mais rápido quando ele estava por perto, e um calor estranho subia pelo meu rosto. Foi o início de uma jornada que eu nunca imaginaria onde terminaria. Pedro era o nome dele. Um rapaz que, assim como eu, vinha de uma família tradicional, mas tinha uma personalidade que desafiava as convenções. Ele era curioso, cheio de vida e parecia ter sempre uma resposta ou uma brincadeira para tudo. O sorriso dele era cativante e a maneira como ele me olhava fazia eu me sentir como se fosse a única garota no mundo. Lembro-me de uma vez em que ele disse que queria me mostrar um lugar especial na beira do rio. Com o coração acelerado, seguiu, sentindo que finalmente algo de extraordinário estava acontecendo em minha vida. Passamos tardes conversando, compartilhando sonhos e fazendo promessas bobas que pareciam eternas. Ele me falava de seus planos de explorar o mundo e me contava histórias de aventuras que mal cabiam na imaginação de uma garota como eu. Com ele, eu me sentia viva, alguém mais do que apenas a filha obediente de sempre. Eu estava apaixonada por Pedro de uma maneira que eu mal sabia descrever. Ele se tornou o centro do meu mundo, o motivo de meus suspiros e de minhas noites em claro, imaginando o nosso futuro. Eu sonhava com o dia em que ele me pediria em casamento e que, finalmente, eu deixaria aquela casa para viver uma vida nova, ao lado de alguém que me amava de verdade. Era como se tudo o que eu queria estivesse ao meu alcance e bastasse um passo para tocar esse sonho. Pedro era meu universo e eu me deixava levar por esse sentimento sem freios. No entanto, o destino decidiu ser cruel comigo. Tudo o que sonhei se desfez numa tarde, quando eu, sem querer, me deparei com uma cena que marcou meu coração para sempre. Pedro e minha melhor amiga Marta, juntos, numa situação que me deixou sem fôlego, eles estavam naquele lugar especial na beira do rio, aos beijos e completamente nus. Naquele mesmo lugar onde Pedro me contou sobre suas aventuras, onde imaginei minha vida ao seu lado. Eles estavam conectados e tão envolvidos um com o outro que nem perceberam minha presença. Fiquei paralisada, observando a traição de ambos como se fosse um pesadelo. Senti algo dentro de mim quebrar, e naquele momento, a menina sonhadora e apaixonada morreu. Após aquele dia, uma amargura tomou conta de mim. Nunca mais consegui olhar para Pedro ou Marta da mesma forma. Cada vez que os via, lembrava da cena, como um filme rodando em câmera lenta, me torturando. A dor da traição era como um espinho que se cravava mais fundo cada vez que tentava me esquecer. Eu não sabia lidar com aquilo. Era como se todo o amor e a inocência que eu um dia tive se transformassem em ressentimento.
Com o tempo, percebi que não era apenas o meu coração que se fechava, mas também minha capacidade de confiar nas pessoas. Olhava para todos ao meu redor como potenciais traidores, pessoas que, de alguma forma, iriam me magoar mais cedo ou mais tarde. Essa desconfiança virou uma armadura que me isolava cada vez mais. Aos poucos, fui aprendendo a não depender de ninguém, a não esperar nada de ninguém. Era mais fácil assim, mais seguro. E assim, fui deixando para trás qualquer expectativa de amor verdadeiro. Cada novo relacionamento que tive foi movido pela ideia de que eu deveria tirar proveito antes que eles pudessem me magoar. Comecei a ver os homens como meros instrumentos de poder ou conforto. Quanto mais me envolvia, menos me importava com eles. Se eles podiam me trair e mentir, eu também podia manipulá-los para o meu próprio benefício. Eu me convenci de que não precisava de amor, precisava apenas do que eles podiam me oferecer. Essa mentalidade me levou a uma vida de aventuras e relações superficiais. Eu nunca deixava ninguém se aproximar de verdade, mantendo um controle absoluto sobre quem entrava e saía da minha vida. Estava sempre pronta para abandonar alguém antes que eles me deixassem. E com isso, fui me afastando de qualquer chance de conexão verdadeira, me perdendo em relações vazias e passageiras, enquanto o vazio dentro de mim crescia cada vez mais. Os anos passaram e a vida se tornou uma repetição de encontros sem futuro. Homens entravam e saíam da minha vida como se fossem nada mais do que personagens de um teatro no qual eu era a diretora. Quando me perguntavam por que nunca me casara ou por que nunca tivera filhos, eu dizia que simplesmente não era meu desejo, que estava feliz com a liberdade que tinha. Mas no fundo, sabia que minha liberdade era apenas uma prisão que eu mesma construí. Meu círculo de amigos se tornou pequeno. Muitos desistiram de tentar me convencer de que eu deveria me abrir, de que ainda havia tempo para encontrar alguém. Mas eu ignorava esses conselhos. Não era o que eu queria para mim. Não queria mais me arriscar. Era mais fácil continuar naquela rotina de encontros e despedidas. Eu não queria ninguém perto o bastante para ver minhas fragilidades, para saber do meu passado ou entender minhas cicatrizes. Aos 50 anos já havia conquistado muita coisa que a garota sonhadora de outrora jamais imaginara. Eu tinha uma casa confortável, um carro elegante e a liberdade para viajar e comprar o que quisesse. O mundo ao meu redor estava cheio de objetos e luxos que simbolizavam meu sucesso e minha independência. Mas à noite, quando a cidade silenciava e eu me deitava em minha cama vazia, uma sensação de vazio me consumia. O que antes parecia uma conquista, agora pesava como uma corrente ao redor do meu coração. Olhar para as paredes da minha casa me deixava inquieta, pois eram apenas lembranças de que eu vivia só. Os móveis caros e a decoração sofisticada eram escolhas que fiz ao longo dos anos. Mas percebi que, ao contrário das memórias que uma família ou um companheiro poderiam trazer, aquelas coisas não preenchiam o vazio. Eu sentia falta de vozes, de risadas compartilhadas, de uma presença ao meu lado. Por mais que tentasse fugir desse sentimento, ele sempre voltava. Com o passar dos anos, eu me isolei ainda mais. Os homens continuavam aparecendo, mas nenhum deles realmente importava. Eram para mim apenas meios para um fim, um alívio temporário para o tédio que se instalara em minha vida. Parecia que, quanto mais eu tentava ignorar o vazio, mais ele crescia. As aventuras e os encontros superficiais já não traziam a mesma satisfação de antes. Eram como água salgada para alguém morrendo de sede. Eu bebia, mas me sentia ainda mais sedenta. Foi nessa fase da vida que comecei a me perguntar se tinha feito as escolhas certas. O ressentimento que carreguei por tanto tempo ainda estava lá, como uma sombra que nunca me deixava. Mas agora, junto a ele, havia um peso maior: o arrependimento. O que eu havia construído, afinal? Casas, carros, viagens, mas nada de real, nada de permanente. E essa realização começou a corroer minhas defesas, mostrando que, talvez no fundo, eu tivesse me enganado o tempo todo. Na solidão dos meus 60 anos, as lembranças do passado começaram a se tornar frequentes. Tudo me lembrava de Pedro e Marta, de como eu era feliz até aquele dia fatídico. Ao olhar para trás, percebi o quanto minha vida foi definida por aquele momento de traição, o quanto me deixei guiar por uma mágoa que, no final, só prejudicou a mim mesma. Pedro e Marta provavelmente seguiram em frente e viveram suas vidas, mas eu, ao escolher endurecer meu coração, acabei ficando presa no mesmo lugar.
Recordava também dos pequenos gestos que deixei passar, das oportunidades de me aproximar de pessoas que realmente me queriam bem. Houve momentos em que conheci homens gentis que pareciam dispostos a amar, mas eu os afastava por medo de ser magoada. Minha autoproteção me cegava para o que poderia ter sido uma chance de redenção, de reconstrução de algo bonito e verdadeiro. Agora, tudo o que restava eram lembranças de portas que fechei antes mesmo de espiar o que havia do outro lado. E então, você gostou dessa história? Espero que você tenha aproveitado cada segundo. Se ficou curioso para saber mais, você sabe o que fazer. Dê um like e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Diga-me nos comentários o que você achou. Eu adoraria saber o que você pensa. Até a próxima, estarei esperando por você.